Aí quando as gerações forem se sucedendo aqui na Terra, por quê? Porque hoje em dia a maioria dos seres humanos são humanos devocionais. Acreditam em certezas que só eles. Aham. Mas essas certezas não são corretas. Não estão assentadas na realidade, estão assentadas numa crença. E a vinda de Sofia vai mexer com tudo isso, porque muito do que os humanos acreditam vai começar a se perceber que não é bem assim. Na verdade, paralelo ou antes da vinda de Sofia, nós vamos passar por choques de realidade terríveis. Que tipo de choque de realidade? Ambientais. Tá. Viróticos. Falências de diversos sistemas. Nada de um contatinho Colapso. de fora. Não, isso vai acontecer. Já está acontecendo, é porque a mídia mundial não fala. Os governos não falam, a Terra já está sendo invadida. Mas é invadido o termo? Ou eles estão vindo aqui participar de um processo? Invadido. É? O termo é invasão. Mas não é invasão no sentido de que eles vão desocupar os seres humanos. Tá. Eu não diria nesses termos ainda, que tem duas facções aí fora, que eu imagino saber, que dizem isso. Por isso que aquele filme, Os Três Corpos, o problema dos Três Corpos, magistralmente, ali está colocado uma série de questões inquietantes que têm a ver com a realidade que a gente está vivendo, ainda que a gente não saiba. Mas, assim, veja bem, não tem notícia boa nesse sentido. É o pior momento da história da Terra, ao mesmo tempo é o momento mais rico e encantador, no sentido de que nós iremos sair do mundo da ilusão e cair na realidade. Se nós escaparmos a essa transição, Escaparmos quer dizer sobrevivermos? se o experimento humano sobreviver a isso tudo, porque nós temos o poder de nos autodestruir, ou de sermos destruídos por algum azar. E veja bem, nas histórias mitológicas, todas as vezes em que uma grande merda tinha que acontecer, aconteceu. É. Deus não evitou, não. A última foi o Ragnarok, ocorrido há cerca de 300 milhões de anos, que ferrou com tudo que existia de vida em Marte, segundo o que esses seres falam. Nossa, que pira. Então, assim, nós estamos vivendo de novo um momento A de... gente vai achar coisa em Marte, então, se a gente procurar direitinho. Já acharam. Já acharam. Como é que tu sabe que já acharam? Te contaram? Não, é porque o sistema de fofocas que o espírito que me anima faz parte. Já A questão acharam e esconderam. porque isso já é sabido há muito tempo. Veja só, hoje em dia na Terra, Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês, ele dizia que o ser humano se engana de duas maneiras. Uma, acreditando num monte de coisa que não é verdade, mas ele pensa que é. E a segunda é deixando de perceber a verdade porque não tem olhos para ver. Tem um ditadozinho que diz: se sua mente é cega para a possibilidade, os seus olhos serão cegos para a oportunidade e aprendizado. E na Terra ninguém aprende mais porcaria nenhuma, porque estamos vivendo a égide de uma disforia de gênio, juntando isso à síndrome de Kruger, Dunning-Kruger, em que a gente não sabe de nada sobre um assunto, mas a gente pensa que sabe e vive como se soubesse. É por isso que E a gente tem não tem... certezas malucas de assuntos que a gente não tem como provar a gente se aquela certeza está certa, e a gente não escuta nem o contraditório. E ainda tem raiva de quem pensa diferente da gente. O nome disso é doença, transtorno cognitivo. A síndrome de Dunning-Kruger mostra isso claramente. A disforia de gênio mostra isso. A síndrome de hubris que nós temos nos nossos governantes é uma coisa espantosa. O efeito Mandela, as memórias encobridoras de realidade que nos causam ilusão, todos nós padecemos disso. Então, assim, quem diabos tem lucidez e tirocínio hoje na Terra para entender o que está se passando? Eis o drama. É difícil, como você disse, sim. A gente não consegue lembrar com certeza do que a gente viveu, né? Aí nós, na nossa mente dual, nos tornamos lulistas, bolsonaristas, trumpistas, camalarlistas, capitalistas, comunistas, e de ismo em ismo, de ista em ista, nós vamos nos cretinizando de uma forma tal que discutir de uma maneira adulta para produzir elementos que nos pudessem permitir evoluir, isso ninguém faz mais. Pois é, Jean. Então, Nuto, como é que é pra você
que tem vamos lá, usando a palavra bonita, serve de médium, e consegue falar com tanta clareza sobre tudo isso que você está falando e todas essas camadas de realidade que é invisível para a maioria das pessoas, como é que você enxerga essa pequeneza que a gente tem como sociedade o tempo inteiro com briguinhas idiotas que parecem briga de um time contra o outro? Transtorno cognitivo. Mas o que você sente? Ficar puto? Vergonha. Vergonha. Vergonha de fazer parte disso. Tá. Porque assim, lá atrás, voltando à minha história, né, para poder lhe responder, eu era um ufólogo. Eu estudava pré-vestibular, porque eu estudava, mas eu estudava yoga e queria estudar ufologia. E gastava meu dinheiro todo, eu e meu fusquinha branco, saindo atrás de casos ufológicos aqui, estudando essas coisas, né? E assim, quando eu me tornei representante do meu curso de diretório acadêmico, eu participei de uma reunião em Recife dos diretórios acadêmicos das universidades federais do Nordeste. E eu fui representando. Aí cheguei lá, aí tinha estudantes do MR8, do PCdoB, do PCB, do recém-PT que estava sendo formado, e todo mundo dizendo, eu sou do partido tal. Quando chegou a minha vez, eu disse, eu não sou porra nenhuma. Então você é burguês. Eu digo, putz, então tá bom. Para complicar, eu tinha um fusquinha, e nenhum deles tinha carro. Então eu era burguês. Só que nessa época a turma tinha me convidado para ser candidato, né? E eu encerrei minha carreira política ali porque eu dizia, a direita é podre, a esquerda é ridícula. Isso quando eu tinha 19, 20 anos. Hoje, aos 65, eu só fiz igualar. Ambas são ridículas, ambas são podres e ambas são trágicas. Por quê? Porque não é direita ou esquerda, em cima e baixo, isso ou aquilo. O problema é o ser humano, cara. Se o ser humano tivesse decência, qualquer porcaria dessa, qualquer sistema desse funcionaria de alguma maneira. Uhum. Mas todas as ideias do espectro político foram sequestradas por verdadeiros bandidos, mafiosos, pessoas doentes. E esse pessoal é endeusado. Hitler não se fez sozinho. A quantidade de corpos, de cadáveres que o nazismo produziu, um homem só não consegue fazer. É porque tinha gente mais doida do que Hitler fazendo aquilo. Sempre tem alguém mais católico que o Papa. Então sempre tem alguém mais lulista que Lula, mais bolsonarista que Bolsonaro. E essa é a nossa tragédia. O nome disso é transtorno cognitivo. De novo, já falei disso hoje. É quando você olha para uma situação, não faz a leitura dos fatos de forma adulta ou honesta, cria uma narrativa maluca, e a partir dali você se torna automatizado no amor a alguém e no ódio a outro. É o dualismo burro. Eis o problema do mundo. Antes, ter uma ideologia era o correto a ser feito, porque era o decente a se fazer. Só que as ideologias todas adoeceram, porque perderam a noção da amplitude democrática das discussões políticas em torno do que realmente importa. Há boas teses na direita, boas teses na esquerda. Você pode escolher Lula, Bolsonaro, quem você quiser, mas na hora que você endeusa e demoniza, ferrou a democracia, meu brother. Escreve isso aí que o Jean está falando, viu? Aí hoje, o que é que eu vejo? A humanidade está se tornando fascista. De direita e de esquerda. A maioria da humanidade. Porque é uma paixão desarrazoada, que não analisa mais nenhum fato, que fecha os olhos para os crimes do seu corrupto predileto, mas do que você é antagonista, você empurra crimes para aquela pessoa que de fato existe. Então, assim, isto não tem como funcionar bem, cara. Nós vamos ter que pagar o preço da nossa própria incúria. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. As democracias mundiais, europeias, estão se ferrando, todo mundo. Por quê? Porque um velho genoma doentio, em que tem que existir um ser alfa e o resto obedece, a velha questão da abelha rainha e das abelhas operárias, que é o velho sistema de Javé com seus anjos clones, um manda e o resto obedece,
está, entre aspas, encontrando guarida no genoma humano e esse processo já tinha sido ultrapassado lá atrás. Aí é que está o problema. Nós fomos obrigados a tomar o absurdo como normal, quando o absurdo é só comum, mas a gente não deveria ter achado normal. Uhum. Algo que é comum, matar todo mundo todo dia é comum, mas a gente não deveria aceitar isso como normal. Um carioca entende o que você está falando. Isso. Do jeito que está, um terráqueo entende. Verdade, um terráqueo Mas entende. qual é o drama, cara? Nós somos necrófagos. Nós quem? Nós comemos cadáveres. Só que a gente faz um molho, arranja um padrão gourmet, mas nós somos comedores de cadáver. Que criação é essa em que, para que uma espécie se mantenha viva, tenha que comer ou destruir outras? Que criação é essa em que a lei do mais forte é que impera, o mais fraco que se exploda? Então, assim, a gente faz vista grossa para isso tudo e diz um Deus perfeito criou essa vida perfeita. Vida perfeita? É. Você sabe quem definiu isso? Foi Santo Agostinho de Hipona no século IV, que é um dos pais da teologia do catolicismo, né? E o pessoal vivia enchendo o saco dele, dizendo: Agostinho, me diga uma coisa, Deus é perfeito? É. A vida é perfeita? É, Agostinho, a vida não é perfeita. Jacaré come pato. Quem criou isso desse... Não. Aí Agostinho deu um murro na mesa um belo dia e escreveu uma lei teológica dizendo: quem não acreditar que Deus é perfeito religião e que a vida é perfeita, vai para o inferno. Simples assim. E aí está resolvido. Aí sabe como resolveram? Porque restava a pergunta: e de quem é a responsabilidade? Dos humanos. A Igreja Católica, na sua teologia, diz que os humanos são a doença da vida. Ou seja, fecha os olhos para o fato de que nós humanos não criamos dinossauros, jacaré, nós não criamos os predadores nem as presas. Alguém criou predadores e alguém criou presa para ser comido por predador. Quem é que criou isso? Deus. É isso que todo mundo diz. Nós, os humanos, eu não acho somos necessariamente ruim, mas eu entendo o que você está falando. Que assim, alguém morre no fim das contas. É claro, vai ser presa. É. Então, quem é que define isso aí? Schopenhauer, outro filósofo, dizendo: ei, perceba, a agonia da presa é sempre muito superior ao prazer do predador. Só que a gente se acostuma a achar normal. Mas na hora em que você deixa de fazer vista grossa e olha, e aprende a fazer as perguntas adultas, as respostas infantilizadas no campo da fé, todas elas. E é isso que, para boa parte da humanidade, esse infantilismo resolve. Só que tem uns segmentos humanos que não conseguem mais se dar por satisfeito. E qual é o meu drama? As gerações humanas futuras não vão se satisfazer com esse tipo de coisa e, por isso, essa revelação cósmica ela é feita não é para quem está vivo hoje. Os livros que eu escrevo, as palestras que eu escrevo, são mais de 1000 palestras, cara, diferentes. Eu estava nos Estados Unidos em 2019, eu soube lá que provavelmente eu era a pessoa que tinha mais horas na internet mundial com assuntos diferentes. Ninguém tem mais. Se presta ou não presta, você está é outra história. Se é loucura ou não, aí mas está lá. Mas o que é isso, cara? É exatamente uma revisão, uma ressignificação, uma tentativa de ressignificar tudo que foi feito até agora, mas só no campo do questionamento, e não cabe à revelação cósmica afirmar nada nem fazer com que ninguém acredite em coisa alguma. Nós temos que aprender a colecionar incertezas. Mas você acredita? Você acredita? Você acredita? Cara, eu não sou um homem de crença. Nunca consegui ser. Mas é que você tá ouvindo os caras. Sim, só o fato de ouvir alguém falando a ponto de ser um troço... Assim, ó, se fosse um troço inventado da tua cabeça, você tem um universo aqui
cinematográfico do Tolkien e Senhor dos Anéis, entendeu? Não é o que você tá propondo. Você tá falando, cara, coisas vêm de mim, que eu relatando minhas experiências, mas muitas coisas vêm, eu sirvo de canal. Você servir de canal, assim, ideias tão complexas como essa que você tá falando aqui, que você sabe, de cor, e você, assim, ainda não crê nisso, puta, cara, você é forte, eu acho. É porque, de novo, o espírito que me anima, ele já tem essa prática há muito tempo. Uhum. Eu, enquanto Rogério, sou só uma expressão dele. Né? Então, é mais fácil para que o meu eu repouse sobre si mesmo, observando tudo sem usufruir do que eu observo. Tá. Porque na hora em que você usufrui do que você observa, você gera apego. Você põe dose emocional. E Buda, o grande Siddhartha Gautama, ensinou há 2.600 anos que o apego é a causa do sofrimento humano. Porra, total. É quando você se apega a um conceito que você tem como sendo verdade, se apega a quem você ama, a dinheiro, a situação, a crença, a conforto. Aí quando você perde isso, sofre loucamente. E o pior, quando você pensa que é dono disso, ou quando você se acha alguma coisa, você tem que prestar contas daquilo que você pensa que é. Olha como é complicado. Quanto mais um ser humano se define, menos ele procura. Quanto menos um ser humano se define, mais ele procura. A verdadeira sabedoria consiste em quê? Sócrates dizia, em você saber que você não sabe porra nenhuma. Porque se você achar que sabe, aí você já fecha. Total. Porque você já sabe. Você já sabe. Você não precisa mais aprender. Você não precisa mais de, sei lá, de um mestre. Você não precisa de outras experiências. O problema das religiões. Verdade. As religiões fizeram com que dos 8 bilhões de seres humanos na Terra, mais de 7 tenham absoluta certeza que Deus vai resolver tudo no final. E se Deus não resolver? E todo mundo se permite ser corrupto, FDP, assassino, bandido. Hoje em dia, cara, em vários lugares do mundo, quando você vai fazer um crime, você reza a Deus para Deus lhe proteger. É verdade. Eu sou lutador de boxe, eu subo num... E Deus me ajuda. Será crível que eu acredito que Deus está me ajudando? E se Deus se metesse nos esportes, ia dar empate em tudo, pô. Pois é, então, isso tudo é um uso infantiloide. Aí entra de novo o infantilismo, né? Aí você imagina o grau de simpatia que eu devo passar para todo o público. Nessa de hora todas as religiões, né, inclusive. De comentários. Esse velho é maluco, isso é o quê, blá, blá, blá. Mas assim, eu acolho tudo isso numa boa, que eu sei que eu não sou simpático e nem estou aqui reafirmando o viés de confirmação de ninguém, muito menos o meu, porque eu não tenho crença. Eu estou apenas me permitindo refletir de forma adulta e livre sobre temas que foram aprisionados e proibidos de serem refletidos de forma adulta. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.